Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à Bíblia Viva com Celeste 100% com Jesus. Vamos dar início ao Evangelho de Marcos. E antes de entrar na nossa leitura narrada do Evangelho de Marcos, depois de ter terminado caminhando, esses últimos dias pelo Evangelho de Mateus, nós começamos agora o Evangelho de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento. E, irmãos, este vídeo é um vídeo de anúncio e, ao mesmo tempo, de preparação para a nossa leitura. E antes de qualquer leitura diária, nós vamos poder entender o que vamos ler, por que foi escrito, para quem foi escrito e o que isso significa para nós no dia de hoje. Irmãos, quando a pessoa sabe o que vai encontrar, ela lê com mais atenção, ela lê com mais entendimento e ela lê com mais proveito espiritual. Eu falo por minhas experiências próprias, então por isso eu estou aqui compartilhando com vocês aquilo que eu já vivi. E antes de mais nada, vamos orar para pedir autorização ao Senhor para abrir a sua palavra. Convidamos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso convidado principal, para estar dirigindo cada palavra saindo da minha boca, nos enchendo de discernimento, de sabedoria, de entendimento, e Senhor, tira toda distração, todo impedimento, e que aqueles que estão lendo a Bíblia e que estão me acompanhando nessa leitura narrada, que possa ter constância, Senhor, nas suas leituras, que eles se motivam, porque a palavra é vida, assim como o Senhor deu esse título, a Bíblia Viva, porque ela é viva e ela vive através de nós. Tua palavra fala que tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, então te pedimos que o Senhor ilumina nossos caminhos, caminhando com o Evangelho de Marcos, com a Bíblia Viva com a Celeste. Peço que deixe a sua curtida e, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, especialmente com aquelas pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus e também aquelas que já conhecem, mas que talvez estão esfriando com a leitura, com o estudo da palavra. Amém, pessoal? Irmãos, primeiramente, quem escreveu o livro de Marcos? O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por João Marcos. Marcos não foi um dos 12 discípulos, mas ele foi companheiro próximo do apóstolo Pedro. Tudo que Marcos escreve carrega o testemunho direto de alguém que ouviu Pedro pregar, que acompanhou a igreja primitiva, mas que também conhecia os fatos de perto. Tá pegando? Por isso, pessoal, este evangelho, ele tem um tom muito vivo. E nós estamos falando da Bíblia Viva. Ele tem um tom direto e real. Vocês vão entender caminhando com a leitura, tá bom? E, segundo lugar, onde e por que esse evangelho foi escrito? Marcos foi escrito provavelmente em Roma, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. E era um tempo de perseguição aos cristãos, um tempo de sofrimento, um tempo de medo e um tempo de insegurança. Irmãos, esse evangelho foi escrito para pessoas que precisavam saber quem é Jesus quando a vida fica difícil. Amém? Marcos mostra que Jesus não é um Deus distante. Jesus, ele não é teoria. Não. Jesus não é apenas um mestre. Jesus, ele é presente na nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso e Ele é um Deus, o Senhor que atua de perto todos os dias.
Em terceiro, o objetivo do Evangelho de Marcos. Qual é o objetivo do Evangelho de Marcos, Celeste? O objetivo de Marcos é bem claro, pessoal. Marcos, ele mostra Jesus como o Filho de Deus que veio servir, que veio salvar e que veio restaurar. Amém? Aqui nós não encontramos longos discursos, entendeu? Aqui nós vamos encontrar ações. E Marcos quer que o leitor, aquele que está lendo, entenda quem é Jesus. E eu, Celeste, essa é a minha missão, fazer as pessoas entender quem é Jesus. O que Jesus faz na sua e na minha vida e como ele age na vida real. Irmãos, o nome 100% com Jesus, ou Jesus no centro, ele não apareceu à toa, esse nome. Ele tem um porquê. Evangelho de Marcos é um evangelho perfeito para novos convertidos. Eu estou falando por experiência porque esse evangelho me ajudou a conhecer Jesus, a saber quem ele é. É um evangelho muito profundo e ele é profundo o suficiente para quem já caminha também com Jesus há anos. Entenderam? E quarto ponto, como o Evangelho de Marcos está organizado. O Evangelho de Marcos pode ser entendido em grandes blocos, pessoal. Exemplo, primeiro bloco, o início do ministério de Jesus. Segundo bloco, Jesus em ação, e nós vamos poder ver as curas, as libertações e também o ensinamento nesse segundo bloco. No terceiro, nós vamos ver os confrontos com a religiosidade e no quarto, o caminho da cruz. E para terminar, assim como no Evangelho de Mateus, a ressurreição. Amém, pessoal? Irmãos, nessa primeira semana de Marcos, né? Nós vamos ler nessa primeira semana de Marcos, que é a nossa quarta semana de leitura narrada. E nesse primeiro dia de leitura, que vai ser o dia 17 da leitura, que vai ser na segunda-feira, dia 26, nós vamos ler Marcos 1, 2, se prepara. Aqui nós estamos fazendo esse resumo adiantado para que você entenda quem é Marcos, o que ele escreve, para quem ele escreve e o que ele quer que nós entendamos sobre Jesus. E no final de cada semana, como nas semanas anteriores, nós teremos também um resumo. Agora, nós vamos entender o que existe dentro desses capítulos antes de começar a lê-los no próximo vídeo. Imaginem, pessoal, Marcos, ele inicia o evangelho com o início do ministério. E o tema do capítulo de Marcos é o reino de Deus entra em ação. O reino, escreve no comentário, o reino de Deus entra em ação. Irmãos, nesse capítulo nós veremos o anúncio do reino de Deus, o chamado dos primeiros discípulos, Jesus ensinando com autoridade, e nós vamos ver as curas e libertações, esse é meu tema preferido, a vida de oração de Jesus. Oh, glória! Irmãos, aqui aprendemos que Jesus não começa com fama, ele começa com missão. Então, pessoal, você que está iniciando, que está começando, não importa. Gente, eu não tenho tantos inscritos nesse canal, eu não tenho fama que nem os grandes pastores, mas eu não preciso de fama, eu não preciso de palco, eu só preciso obedecer ao Senhor, à sua palavra e ter uma vida reta diante dele. Aqui aprendemos que Jesus não começa com fama, mas ele começa com missão. Então todos nós temos uma missão aqui na terra com ele, porque somos co-herdeiros com ele.
Ele chama pessoas comuns, que nem eu, que nem você, e convida essas pessoas a caminhar com Ele, a aceitar caminhar com Ele. Irmãos, Marcos nos ensina também a graça que transforma. Este capítulo traz ensinos fundamentais, pessoal. Uns ensinos organizados em episódios muito claros que não deixará nenhuma confusão. Marcos 2, por exemplo, de 1 a 12, o perdão e a cura do paralítico. Vocês já ouviram falar desse tema, não ouviram? E olha só, nesse capítulo, o tema é Jesus cura por dentro antes de curar por fora. Tudo começa no interior, pessoal. Antes de curar o corpo do paralítico, Jesus perdoa seus pecados. Igual está acontecendo comigo. Antes de Jesus restaurar o meu corpo, Ele me perdoou dos meus pecados, porque eu me rendi diante dele. Irmãos, você que ainda não se rendeu a Cristo, não espere mais. Hoje é o momento. Irmãos, aqui Jesus ensina algo muito essencial. Presta atenção. O maior problema de um ser humano não é um problema externo, sabe? É o problema que está no interior e muitas vezes na alma. A cura física confirma que Ele tem autoridade para perdoar. E o que nós vamos entender ao ler esse Evangelho de Marcos, nós vamos entender que Jesus vê além da aparência, assim como Deus vê além da aparência, Ele vê o coração, como Ele viu o coração do rei Davi, que nós vamos ver também mais adiante. Jesus vê além da aparência e Ele trata a raiz do problema, porque se você trata no superficial, não vai dar certo, pessoal. Falando por experiências. O problema tem que ser tratado pela raiz. Marcos 2, de 13 a 17, fala do chamado de Levi. Você já ouviu falar do chamado de Levi? Jesus chama quem o sistema rejeita, gente. Tá pegando a chave até aqui? Levi era cobrador de impostos, pessoal. Desprezado pela sociedade. E Jesus não pede explicação, Ele apenas diz, segue-me. Você lembra de Levi? Quem era Levi? É o apóstolo Mateus, pessoal. Olha só, nós vamos entender ao ler esse Evangelho de Marcos que Jesus também, Ele não chama pessoas que estão prontas. Ele chama pessoas dispostas e Ele os capacita. Tá pegando a chave? 18 a 28, no capítulo 12, vemos que o reino de Deus não cabe em moldes religiosos, pessoal. Eita, você que está ainda vivendo de religião. Irmãos, vida com Deus acima da religiosidade. Pegou a chave? Pode escrever no comentário. Vida com Deus acima da religiosidade. Jesus nos ensina que o sábado existe para o homem. E não o homem para o sábado. Pegou a chave? O que entender ao ler? A fé verdadeira, ela liberta. Ela não aprisiona, pessoal. E a Gólida Celeste, antes de orarmos e terminar esse vídeo. Irmãos, quando nós entendemos quem é Jesus e o que vamos encontrar na palavra do Senhor, a leitura deixa de ser obrigação e ela se torna um encontro feliz com o nosso Senhor. Pegou a chave? Toma posse desse gole. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, bondoso, misericordioso. Senhor, nós te entregamos por nós te entregamos esse novo tempo, nós te agradecemos por este novo tempo, esse evangelho que se abre diante de nós. Obrigado porque a tua palavra é viva, clara e acessível. Prepara nosso coração para a leitura, dai-nos entendimento, Senhor, sensibilidade e disposição para aprender. Que ninguém leia por obrigação, Pai, mas por desejo de compreender, de conhecer mais a Jesus. Que este evangelho fale conosco, assim como o evangelho de Mateus já falou, nos confronte, nos ensina e nos transforma. Eu oro em nome de Jesus. Irmãos, no próximo vídeo, nós começaremos a leitura guiada de Marcos 1, 2. Pode preparar já sua Bíblia naquela página.
Dia a dia, nós vamos ir com algumas explicações, direcionamentos, orações e aplicações diárias, porque não vale a pena ler e não aplicar, pessoal. Nós seguimos juntos, nós seguimos com entendimento, mas sobretudo, nós seguimos com Jesus. Amém? Pegou a chave? Compartilha com seus amigos e volte amanhã para nós iniciarmos a leitura com o capítulo 1 e 2 do Evangelho de Marcos. Convida outras pessoas a seguir essa leitura narrada com Celeste 100% com Jesus e deixa no seu comentário o que você está achando, o que você está entendendo, o que não está entendendo. Qualquer dúvida, só me solicitar. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa semana seja uma semana rica em bênçãos.